Bem-vindas à nossa aula 2, onde vamos abordar as avaliações e os encaminhamentos. Já separa papel, caneta, vai fazendo as anotações importantes no decorrer da nossa aula e sempre que surgir alguma dúvida, alguma incerteza, já escreve lá no grupo do WhatsApp para que possamos conversar e conseguir sanar essas dúvidas, tirar essa insegurança de vez das nossas vidas. Bom, meninas, para começar, nós, enquanto psicopedagogas, enquanto neuropsicopedagogas, nós estamos aptas, totalmente aptas a realizarmos a avaliação para identificar os transtornos do neurodesenvolvimento. Isso consta nos códigos de ética, tanto da psicopedagogia quanto da neuropsicopedagogia. Eu até trouxe para vocês para poder acabar de vez com a insegurança. No caso da psicopedagoga, no artigo 6 do Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia, ABPP, consta que entre os deveres fundamentais dos psicopedagogos está se responsabilizar pelas avaliações feitas, fornecendo ao cliente uma definição clara do seu diagnóstico. Ainda nesse mesmo texto, só que no artigo 10, consta que os resultados das avaliações só serão fornecidos a terceiros interessados, mediante concordância do próprio avaliado ou do seu representante legal. Então, a gente só pode entregar a nossa devolutiva à escola ou a algum profissional com autorização dos pais. No caso da neuropsicopedagoga, no Código de Ética da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, consta que o neuropsicopedagogo atua no contexto clínico, avaliando as funções executivas, motoras e de interação social dos aprendentes e promovendo a reabilitação das funções prejudicadas dos mesmos. No apêndice H desse termo, consta que a neuropsicopedagoga pode atuar em set clínico, realizando as atividades de anamnese, possuindo autonomia de escolher instrumentos para avaliação. Claro que aqui eu ressalto que tem que ser aqueles instrumentos, testes e rastreios que não são restritos ao psicólogo, realizar observação clínica, observação lúdica, avaliar as funções cognitivas, motoras e de interação social, identificar as funções preservadas e as funções prejudicadas, dar a devolutiva, encaminhar os pacientes a outros profissionais de áreas afins quando necessário, elaborar um protocolo de intervenção individualizado, promover a reabilitação das funções prejudicadas, selecionar instrumentos de intervenção, aplicar instrumentos para recuperação de funções prejudicadas, estabelecer estratégias para organização e planejamento de rotinas de estudo e vida diária, utilizar jogos, softwares, atividades para desenvolver as funções específicas, orientar a equipe técnica pedagógica, atender grupos de pais, dar alta e supervisionar a atuação clínica de seus pares. Então, por exemplo, se nós tivermos uma colega, uma conhecida que está fazendo pós em neuropsicopedagogia, nós podemos ajudá-la nesse processo, podemos fazer o que se chamaria de estágio, né? Sabendo de tudo isso, vamos compreender as características que vamos observar no decorrer das avaliações para cada um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos começar com o transtorno do espectro autista, o TEIA. Nesse caso, o que nós vamos observar? O contato visual, se existe a presença, se existe a ausência, como foi falado na aula passada, se ele existe de forma estranha, de forma que deixa a gente constrangido. Vamos observar o interesse espontâneo
por interações sociais, as reações a mudanças de ambiente ou mudanças de rotina, observar a frustração, os comportamentos repetitivos que podem estar presentes tanto no movimento quanto na fala. Vamos observar como essa criança, como esse adolescente utiliza a linguagem, se apresenta ecolalias, se suas frases são decoradas. Vamos observar como essa criança brinca de forma simbólica ou se não consegue brincar dessa forma, se existe essa ausência. No caso do transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, o que nós vamos observar nos nossos aprendentes? A clareza e a inteligibilidade da fala, o vocabulário, se este é usado de forma espontânea, de forma correta, se é um vocabulário pobre, se é um vocabulário rico. Nós vamos observar como essa criança, como esse adolescente compreende os comandos simples, como se ele organiza, como é a fluidez ao contar uma narrativa, ao contar uma história. A comunicação não verbal, que é tão importante quanto a linguagem verbal, como que nós vamos observá-la? Através dos gestos, das expressões. Nós vamos observar as tentativas de se fazer entender ou se esse aprendente evita falar. No caso do transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDI, nós vamos observar a compreensão de tarefas simples, como que ele compreende as instruções dadas pelo professor, por nós enquanto profissionais. Vamos observar a capacidade de resolver problemas básicos, qual é o nível de autonomia em atividades do cotidiano, o tempo de resposta que essa criança, que esse adolescente tem a estímulos, se ele demonstra dificuldade generalizada em múltiplas áreas, se ele apresenta imaturidade nas relações sociais e nas brincadeiras, como que acontecem essas relações, como que acontecem brincadeiras, se ele consegue interagir com o outro da mesma idade, se ele consegue interagir com crianças mais novas. No caso do transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC, nós vamos observar a coordenação motora fina, ou seja, como ele segura o lápis, se tem o movimento de pinça, se ele consegue recortar na margem, se ele colore o desenho sem fugir das delimitações, como que é a sua coordenação motora ampla, ou seja, como essa criança corre, pula, o equilíbrio dá pra gente ver muito bem nas nossas sessões, a gente pode colocar uma linha no chão ou até mesmo a linha do próprio azulejo. Pedir para que a criança ande por cima como uma brincadeira, não precisa deixar claro para a criança que você está testando ela. Nós vamos observar o ritmo e o controle dos movimentos, se ela demonstra esforço exagerado para atividades simples, se ela apresenta desorganização nos traços gráficos e nas posturas motoras. No que diz respeito ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, nós vamos observar se essa criança, se esse adolescente, ele mantém o foco ao longo da sessão, ou se rapidamente ele perde o interesse e você já tem que iniciar outra atividade para não perder a atenção dessa criança. Nós vamos observar a impulsividade, se ele interrompe a gente enquanto estamos falando, se ele muda rapidamente de assunto sem ter concluído o assunto anterior, qual é seu nível de inquietação motora, se ele levanta, se ele se balança, se ele gira, como que é a organização do espaço e dos materiais que lhe são dados. Vamos observar também o comportamento diante de regras e de limites, se ele consegue compreender, se ele consegue respeitar essas regras, se esse aprendente tem facilidade de se distrair com estímulos externos. Então, às vezes, você mesma vai simular um transtorno externo para você ver como vai ser a resposta desse aprendente. Agora, vamos conhecer um pouco mais as ferramentas e os instrumentos indicados para cada transtorno do neurodesenvolvimento e também para cada faixa etária.
Começando pelo Portage, que é um instrumento de triagem e de intervenção que avalia o desenvolvimento global da criança. Essa criança ela deve ter em torno de 0 a 6 anos. E o Portage, ele não se limita a apenas uma coisa. Ele abrange as áreas de linguagem através da expressão e da compreensão. Ele abrange a área de motricidade, tanto grossa quanto fina, no caso de pular, correr, pegar objetos, movimento de pistas. Vai avaliar a cognição, ou seja, como o aprendente vai solucionar problemas, como que ele vai identificar formas, números, vai avaliar o autocuidado, como que essa criança se alimenta, se veste, usa o banheiro, até que ponto ela tem a necessidade dos pais, até que ponto ela consegue fazer alguma coisa de forma autônoma, avalia a questão da socialização, como que é a relação dessa criança com seus pares e com o ambiente. Então, por que a gente deve usar o Portage? Porque ele ajuda a identificar atrasos, a traçar planos de intervenção, especialmente em crianças que estão com suspeitas de TDI, TDL e TDC, é o principal. Algumas coisas vocês vão ver lá no Portage que não vai ter como você avaliar no consultório. Nesse caso, você tem duas opções. Ou você pede para que o pai avalie e te conte, ou você coloque que não foi possível observar de jeito nenhum, nunca aconteceu, nem nada. Agora vamos para o instrumento Denver 2. Ele é um instrumento padronizado para rastrear o desenvolvimento infantil. Ele é adequado para crianças de 0 a 6 anos e avalia pessoal social, o motor fino adaptativo, a linguagem, a coordenação motora grossa. E por que nós devemos utilizar esse instrumento durante a nossa intervenção? Porque esse instrumento ele é útil para identificar atrasos importantes em diversas áreas, especialmente quando existe a suspeita de TEA ou TDI, ou quando o profissional ele tem dúvidas, qual dos dois é, ou é os dois associados, existe a intersecção entre o TEA e o TDI. O Confias é a consciência fonológica, instrumento de avaliação sequencial. É uma ferramenta voltada para crianças em fase de alfabetização e avalia diversas habilidades. Avalia a segmentação de sílabas e de fonemas, avalia se a criança já conhece, já compreende as rimas, avalia a consciência da estrutura sonora das palavras. Então, por que a gente deve estar utilizando o Confias dentro do nosso consultório? Porque ele é essencial para avaliar as dificuldades de linguagem, TDL, e também os transtornos específicos de aprendizagem, diferenciando o TDL de dislexia, ok? Pessoal, um coringa que nós vamos utilizar em praticamente todos os processos avaliativos é o TDE-2, que é o teste de desempenho escolar. Ele avalia a leitura, a escrita e a aritmética. Ele é indicado para crianças a partir de 7 anos, que apresentam suspeita de TDAH, de TDI, transtorno de aprendizagem. Mas você pode utilizar desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, algumas crianças de 6 anos, 6 anos e meio, já são aptas a fazer esse teste, a fazer esse rastreio. O que ele ajuda? Ele mostra o impacto do transtorno dentro do desempenho acadêmico. Então ele vai nos mostrar, essa criança, ela está, por exemplo, no 3º ano do ensino fundamental, mas o seu saber, a sua aprendizagem não condiz com a série em que ela está matriculada. Ou está à frente, ou está atrás, entende? Outro instrumento é o PROLEC. Ele é um teste neuropsicológico voltado à avaliação das habilidades de leitura e compreensão. É indicado para crianças entre 6 e 12 anos, lembrando que para maiores existe o PROLEC SRE. O que ele avalia? Os processos léxicos e fonológicos, a compreensão leitora,
a velocidade e a precisão da leitura. É útil para conseguir identificar dificuldades específicas de leitura que estão diretamente associadas ao TDL ou ao TDAH com foco na linguagem, no desenvolvimento da linguagem da criança. Outro instrumento muito bom são as provas operatórias de pensamento lógico, que também são conhecidas como provas piagetianas. Elas avaliam a estrutura cognitiva e o nível de raciocínio lógico da criança. É muito importante para que a gente possa investigar a hipótese de TDI ou para a gente identificar as dificuldades cognitivas que estão relacionadas ao desenvolvimento. Outro teste que eu utilizo muito são os testes de funções executivas. Eles são mais para suspeita de TDAH, mas eu também utilizo com as outras suspeitas, com suspeitas de outros transtornos. Acho que ele nos dá uma boa resposta e a gente consegue avaliar bem nosso aprendente. Quais que são esses testes? Testes de trilhas, spans de dígitos, o teste de atenção por cancelamento, Torre de Londres, cubos de Corse, Torre de Hanoi, o teste Stroop, o teste de Tolkien. Todos eles permitem observar a capacidade de concentração, velocidade de processamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, consegue nos mostrar até que ponto o aprendente pensa antes de exercer tal ação, ou se ele já age ali no impulso só depois que ele vê, opa, podia ter feito diferente. Ou se, na verdade, ele age por impulso e nem sequer consegue identificar que poderia ter feito de forma diferente. Agora, vamos ver alguns rastreios que podemos estar usando com nossos aprendentes. O primeiro que eu trouxe foi o MChat, tá? Ele é um instrumento de triagem composto por 20 itens que devem ser respondidos pelos pais ou responsáveis. Então, você vai fazer uma via para a mãe, uma via para o pai, para depois você bater as respostas. Nunca envie uma via só para os dois, porque pode acontecer casos em que o olhar deles é muito diferente. Casos onde a mãe vê a necessidade do filho estar fazendo a avaliação e o pai acha besteira, acha que é coisa de criança, é coisa da fase. Então sempre manda para os dois. Em casos que more com a mãe e com a avó, manda para as duas. Sempre tenta pegar mais de uma visão. Ele é focado em comportamentos sociais, comunicativos e de atenção compartilhada. Então, qual é o objetivo dele? É detectar precocemente sinais de risco para transtorno do espectro autista, o TEIA, ainda antes da linguagem estar estabelecida. Então, nós vamos utilizar esse rastreio com crianças de 16 a 30 meses, o que dá em torno de 1 a 2 anos e meio. Então, é um rastreio para identificação precoce. Outro rastreio que é muito bom, SRS-2. Ele é uma escala de 65 itens aplicada aos pais, aos professores ou ao próprio indivíduo, porque ele tem a versão infantil, a versão adolescente e a versão adulta. Então, como a gente está falando aqui da questão da criança, você vai fazer para a mãe, para o pai e para a escola, para que depois você possa bater os resultados. Ele mede quantitativamente os traços de reciprocidade social, de comunicação e de comportamentos restritos, posicionando o sujeito em faixas de risco para o transtorno do espectro autista e monitorando também a gravidade dos sintomas ao longo do tempo. A idade indicada para esse teste é desde os 2 anos e 6 meses até a vida adulta. Porque quando você baixa lá o livro, quando você compra o livro, compra o protocolo, você vai ver que tem a versão pré-escolar, escolar, adolescente e adulto. Então ele abrange todos os nossos aprendentes. Outro instrumento é o ASRS, que é um questionário de autorrelato em 18 itens, alinhado aos critérios do DSM-5 para transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Os 6 primeiros itens desse rastreio
constituem um screener ultra rápido. O total oferece estimativa de frequência e impacto dos sintomas identificados. A idade indicada são para aprendentes para pacientes com 18 anos acima, ok? Próximo rastreio é o ATA, que é a avaliação tridimensional do autismo. Ele é um instrumento brasileiro que é composto por 24 itens que devem ser respondidos pelos pais, divididos nos eixos de interação social, comunicação e padrões comportamentais restritos. Esse rastreio ele calcula os scores que classificam o risco como baixo, moderado ou elevado. Ele é indicado para triagem de sinais do transtorno do espectro autista em crianças, considerando peculiaridades culturais e linguísticas locais. A idade recomendada é de 2 a 12 anos. Então, sempre que você vai pegar um teste para poder encaminhar para os pais, olha para que aquele teste serve, para que ele é indicado e para qual faixa etária ele abrange. Outro instrumento de rastreio é o CARS. Ele é um protocolo observacional de 15 itens, aplicado pelo profissional, combinando entrevistas, observação direta e dados de outras fontes. Quais são essas fontes? Pai, mãe, avó, escola, coordenação, professor, o máximo de conteúdo, o máximo de requisitos que você conseguir identificar, melhor. Ele gera pontuação que discrimina TEIA, gradua a severidade em leve, moderada e grave e apoia o processo diagnóstico. Para que ele serve? Ele complementa a avaliação clínica do transtorno do espectro autista, definindo níveis de suporte e estabelecendo linha de base para intervenções. A idade adequada para esse rastreio é desde os 2 anos até a vida adulta. O outro rastreio é o SNAP-4, que é uma escala de 26 ou de 30 itens preenchida pelos pais, pelos professores, pela coordenação, cobrindo sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade e comportamentos opositores, que é o TOD. O TOD a gente nem falou aqui nessas aulas, né? Depois vocês me contam se querem uma aula só sobre TOD. Cada item desse rastreio é pontuado de 0 a 3, permitindo identificar perfis predominantes. Ele serve na triagem do TDAH e também, claro, do transtorno opositor desafiador, além de monitorar respostas e intervenções farmacológicas ou psicossociais. A idade indicada para esse rastreio é dos 6 aos 18 anos. Ele pode ser usado em crianças pré-escolares, mas com bastante cautela, com bastante cuidado, em casos bem específicos. Outro teste muito bom é o ETDAH. Ele é uma adaptação brasileira do SNAP-4 com uma linguagem adequada ao contexto escolar nacional. Ele mantém a mesma estrutura de sintomas, de valores de corte, de utilidade clínica. Para que ele serve? Ele serve para realizar a triagem de TDAH. Auxilia professores, nós profissionais da saúde e da educação, na decisão de encaminhar para uma avaliação especializada, tendo como idade adequada de 6 a 18 anos. Outro instrumento de rastreio é o AQ10. Ele é uma versão ultra curta do AQ50. É um questionário de autorrelato que somatiza traços autísticos em comunicação social, imaginação e atenção a pequenos detalhes. A pontuação acima do ponto de corte sugere necessidade de avaliação formal. Então, olha só, de forma rápida, ele vai contextualizar clinicamente os sintomas do TEIA. Entende? Especialmente quando o tempo de avaliação ele é limitado. Então, ele é quando exige que seja rápida essa avaliação e essa devolutiva.
ele é adequado para maiores de 16 anos. Lembrando que existe uma versão específica para crianças, que é o AQ Shield, e uma específica para os adolescentes, que é o AQ Adolescentes. Meninas, usar esses rastreios de forma combinada aumenta e muito a sensibilidade do processo de triagem e nos orienta quais domínios investigar com mais profundidade. Contudo, nenhum desses instrumentos individualmente substitui o diagnóstico clínico completo. Então, os resultados positivos, eles devem sempre levar a uma avaliação multiprofissional mais abrangente. Como que nós devemos conduzir a entrevista e como devemos analisar a queixa? Primeiro, a gente tem que acolher e desempenhar a escuta ativa. Então, inicie criando um espaço seguro, confortável, para que os pais ou os responsáveis se sintam devidamente confortáveis, devidamente amparados, se mostre interessado, sem julgamentos. Utilize perguntas abertas, como, por exemplo, o que motivou vocês a procurar uma avaliação? O que motivou vocês a procurar um atendimento? Como que é a rotina da criança em casa? O que ela faz depois que ela chega da escola? Existe algo que preocupa vocês há mais quanto tempo? O que vocês estão observando nessa criança em um período maior de tempo e que agora vocês veem a necessidade de uma intervenção, de uma avaliação? Meninas, evitem interromper os pais enquanto eles estão falando. Esse processo de falar, esse processo de se abrir, às vezes ele é muito doloroso. Então sempre demonstre empatia, mesmo nos relatos mais delicados. Investigue a queixa principal. Então assim, enquanto os pais estão ali contando, estão ali conversando, peça exemplos claros daquela queixa no cotidiano da criança. Por exemplo, questione: você poderia me contar uma situação em que isso aconteceu? Com que frequência esse comportamento acontece e que você está presente? Ou com qual frequência isso acontece dentro do ambiente escolar e a professora te relatou? Investigue também o contexto, as reações da criança e da família. Por exemplo, se o pai relatar: olha, o Anthony, ele é extremamente agitado. Então você, como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, você vai questionar: ele é mais agitado em casa, mais agitado na escola, ou mais agitado quando vocês vão a algum evento, vão a algum passeio familiar? Isso acontece em situações específicas? Alguma coisa acontece e desencadeia toda essa reação? Vocês vão questionar sobre o histórico do desenvolvimento. Então pergunte sobre aqueles marcos que são mais importantes dentro da vida da criança, dentro da vida do adolescente. Quando que começou a falar? Quando começou a andar? Se quando começou a andar, começou a cair muito? Foi amamentado? Tomou mamadeira? Quanto tempo? Usou chupeta? Por quanto tempo? Como foi o período do sono e da alimentação? Todas essas informações, elas ajudam a diferenciar atrasos esperados da própria idade dos sinais de transtorno. Porque como nós falamos na aula passada, a dificuldade existe. Ela só se transforma de uma idade para outra, mas ela sempre esteve lá, de alguma forma, mesmo que sutil. Analise o ambiente familiar e escolar. Questione como é a rotina da criança, se existem regras em casa, se existe constância ou se acontecem mudanças frequentes, como é a relação dessa criança, desse adolescente com os irmãos e com os colegas. Questione se já houve mudanças na escola, se aconteceram perdas, se aconteceram situações traumáticas. Se mostre aberta. Às vezes, no momento da anamnese, o pai se trava. Então, talvez seja interessante você se dar abertura para esse pai, para essa mãe, entrar em contato com você posteriormente, enviar uma mensagem no seu WhatsApp
ou antes da consulta, ela te passar alguma coisa que se lembrou depois, isso é muito importante. Realize observações durante toda a entrevista. Então, registre como que é a participação da família, se eles demonstram interesse, se demonstram preocupação, resistência. Nesse caso da resistência, pode acontecer apenas de uma das partes estar interessada no tratamento, estar interessada na avaliação e a outra se demonstrar totalmente incrédula. Registre a clareza dos relatos, como que foi a coerência, as contradições. Às vezes o pai e a mãe falam uma coisa, na frase seguinte se contradiz, então já é hora de você falar, opa, como que isso realmente aconteceu? Nunca demonstre que você está duvidando do pai, mas que você está checando as informações. Observe tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal dos responsáveis. Como que eles falam da criança, se falam com afeto, se falam com crítica, com preocupação, se eles mantêm uma distância entre a criança e eles. Quando que nós, psicopedagogas e neuropsicopedagogas, devemos encaminhar? Sempre que existem sinais persistentes que fogem do esperado para a faixa etária. Então vamos supor, nós fizemos a avaliação do aprendente e a nossa hipótese diagnóstica é o transtorno do espectro autista. Então nós vamos encaminhá-lo para um neuropediatra, para um psiquiatra infanto-juvenil. Ah, Júlia, mas a gente vai fazer isso para que ele veja se estamos corretas? Não, nós fizemos todo o processo avaliativo. Só que o diagnóstico tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então ele vai ler nosso relatório, vai ver que tem coerência, que está bem elaborado, que nós colocamos os CIDs, que nós usamos o DSM-5 e daí vai finalizar, fechar esse diagnóstico. Lembrando que antes de fechar o diagnóstico a gente já pode iniciar nossas intervenções. Nós também vamos encaminhar quando a criança apresentar limitações significativas que não evoluem com as intervenções iniciais. Então, a cada 6 meses você vai fazer uma reavaliação, a cada 3 meses, 6 meses, depende da demanda, e você observa que ela não evolui. Então é hora de procurar outro profissional, não outro psicopedagogo, procurar outro profissional da área de saúde, um psicólogo, um neuropediatra, um fonoaudiólogo, para ver o porquê não está havendo essa evolução. Nós também vamos encaminhar quando existe a necessidade de diagnóstico clínico, para confirmar ou para excluir os transtornos do neurodesenvolvimento, que nós colocamos no nosso relatório como nossa hipótese diagnóstica. E também vamos encaminhar quando a queixa ultrapassa o nosso campo de atuação. Quando existem suspeitas neurológicas, quando existem crises emocionais severas, quando existe distúrbios de linguagem onde vai necessitar de um fono, quando você sente que precisa de uma avaliação complementar para fechar o diagnóstico com segurança. Vamos pensar aqui num exemplo de uma criança que você conversa, que você chama, mas que nem você, nem os pais, nem os professores conseguem que ela responda ao nome. Essa criança não estabelece contato visual e apresenta comportamentos repetitivos. Então, nesse caso, você vai colocar no seu relatório a hipótese diagnóstica do TEA e vai encaminhar para um neuropediatra ou para um psiquiatra infanto-juvenil. A escolha do profissional mais adequado àquele aprendente depende da natureza da queixa. Por exemplo, o fonoaudiólogo, ele é indicado para alterações na fala, na linguagem, na comunicação, na compreensão verbal e no processamento auditivo. Porque às vezes a gente vai fazer a intervenção em crianças com TDL, com ecolalias, com trocas fonêmicas, mas elas precisam também do apoio da fono, que vai ter instrumentos, testes, rastreios e técnicas que nós, enquanto psicopedagogas, neuropsicopedagogas, não temos.
nós vamos encaminhar para o neuropediatra ou para o psiquiatra infanto-juvenil sempre que precisar de diagnósticos clínicos ou, claro, prescrições medicamentosas. Quando a gente identificar como hipótese diagnóstica o TEA, o TDAH, o TDI, ou quando a gente perceber a epilepsia, quando a gente perceber outros transtornos que estão ligados ao sistema neurológico da criança e que foge da nossa atuação profissional. E vamos encaminhar para um psicólogo infanto-juvenil quando a queixa atua nos aspectos emocionais, comportamentais e sociais. Lembrando que nós não trabalhamos com transtorno de personalidade, com essa parte, então a gente vai fazer esse encaminhamento. Sempre que possível, forneça por escrito o relatório técnico breve. O que deve ter no nosso relatório que não pode faltar sobre hipótese nenhuma? A nossa hipótese diagnóstica, as observações relevantes, o objetivo do encaminhamento, como que nós chegamos nessa hipótese, quais caminhos nós percorremos para chegar nessa hipótese diagnóstica, os rastreios, os testes que foram utilizados. Tudo isso facilita a atuação do outro profissional e também, né, gente, valoriza nosso trabalho. Valoriza tudo aquilo que a gente percorreu para fazer. Mesmo que o profissional para quem você encaminhou o seu aprendente ainda não tenha dado retorno, você já deve orientar os pais, orientar a escola como que ela vai fazer, como que ela vai fazer o plano de ensino individualizado. E nesse momento você já deve iniciar as suas intervenções psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas. Então, compartilhe as suas observações com os pais, com os professores, com clareza e empatia, evitando termos extremamente técnicos. Utilize linguagem acessível, mas claro, tudo isso sem perder o tom profissional. Então, assim, o que nós vamos colocar no nosso relatório? Observei que o aprendente apresenta dificuldade de concentração e impulsividade, que está acima do esperado para sua faixa etária. Isso pode estar impactando o aprendizado e o convívio com os seus colegas. Então, sempre você vai falar a partir da observação comportamental, nunca por rótulos. Meninas, importante, eu vejo muito profissional rotulando, muita escola rotulando e muitos pais também rotulando. Então, evite ao máximo esses rótulos. Explique a importância do encaminhamento. Deixe claro que esse encaminhamento não é de forma nenhuma um rótulo. O encaminhamento é um passo a mais para conseguir compreender melhor a criança ou adolescente e oferecer a esse um apoio mais adequado. Então, nós temos que dizer aos pais que quando buscamos outros profissionais, nós não estamos dizendo que tem algo errado com meu filho, mas sim tentando montar um quebra-cabeça complexo para ajudar seu filho a se desenvolver com mais tranquilidade. Cuidado com essa questão de defeito. Já tive no meu consultório um pai que chegou e falou: olha, eu quero ver se no final da avaliação você vai falar que meu filho tem defeito. Então explica pro pai. Nunca, ele não tem defeito, ele não tem nenhum tipo assim de coisa errada. Ele não é um erro, ele não faz as coisas erradas. Ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento que precisa de um olhar mais abrangente, mais cauteloso, com maior empatia. Oriente também a escola sobre as adaptações que se fizerem necessárias. Já fale sobre as intervenções pedagógicas que são viáveis à escola estar aderindo. Então, por exemplo, instrua a escola a utilizar atividades mais visuais, dividir as tarefas e etapas menores. Então, às vezes a criança assusta: meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso. Não, faz primeiro esse, depois esse, depois esse. E, claro, incentiva.
Conseguiu? Fez, mesmo que pouco? Elogia, dá reforço positivo nesse sentido. Sugira para a professora, para a coordenadora, estipular um tempo maior para finalizar as atividades. Porque às vezes a criança com TDAH, com dislexia, com TEA, ela vai precisar de um período maior para fazer a mesma atividade que outras crianças estão fazendo. Mas não deixa ela se sentir menosprezada por isso. Cada criança tem um tempo e esse tempo tem que ser respeitado, ok? Oriente a professora, a coordenação a realizar estímulos específicos de atenção, de motricidade, conforme cada caso. Lembrando que cada caso é único. Esse momento de você dar esse feedback para a escola mostra o seu valor. O valor da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga, como apoio técnico da escola, mesmo antes de retornar esse diagnóstico formal do neuropediatra. Sempre que possível, fortaleça a parceria família, escola, profissional. Se possível, crie um canal de comunicação com a professora. Normalmente eu sempre utilizo o WhatsApp, por ser mais fácil, por todo mundo ter e por ser algo mais informal. Então assim, acaba que a empatia acontece de forma mais ampla. Sugira reuniões conjuntas entre a escola, entre a família, para conseguir alinhar junto com você novas estratégias. Ofereça devolutivas frequentes sobre o processo de avaliação, de intervenção. No caso da criança pequena, você pode fazer no final da sua sessão. No caso de crianças maiores ou crianças pequenas, mas que já conseguem compreender bem o que está acontecendo, não dê esse feedback no final da sessão. Tire ali 1 minutinho, 2 minutinhos, envie um áudio para a mãe, para o pai, explicando, expondo o que foi observado, vendo se os pais têm alguma dúvida, se você também tem alguma dúvida de algo que surgiu na sessão e que vocês não tinham conversado ainda. Reforce a importância do acompanhamento, mesmo antes de receber o diagnóstico. Então, você vai explicar para os pais que a intervenção precoce faz toda a diferença. Um laudo pode demorar demais, principalmente a questão de neuropediatra. Às vezes, demora muito para se conseguir uma vaga, mesmo particular, ainda mais com planos de saúde ou pela rede pública. Então, o suporte já deve começar. Olha só, como que você pode abordar esses pais? Você pode colocar que enquanto aguardamos o retorno do especialista, já podemos iniciar estratégias aqui no consultório, que farão muita diferença no processo escolar e emocional do aprendente. Meninas, chegamos no fim de mais uma aula. Já estou esperando vocês lá no grupo do WhatsApp para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater sobre tudo que foi conversado aqui e também para tirar possíveis dúvidas. Eu te espero também na nossa próxima aula, que vai ser sobre devolutiva e plano de intervenção personalizado. Nós vamos abordar bastante como que nós vamos estruturar o nosso plano de intervenção. E, lembrando, já vou deixar aqui uma dica imensa. Não reutilize plano de intervenção. Plano de intervenção da Patrícia não dá certo para o plano de intervenção da Beatriz. Cada plano de intervenção deve ser personalizado. Já te espero lá. Beijo!